Bueno, sean todos muy bienvenidos a este espacio en el que hablaremos de la exposición que ustedes han creado. Me gustaría comenzar por preguntar a Bruno, ¿cómo fue que concibieron la exposición? ¿Por qué hicieron la convocatoria? Primeiramente, né, cumprimentar a Mayra, todo mundo que está aqui participando, né, ao FIC, né, esse festival tão importante para a gente, fazemos parte da cultura da cerâmica, né. A exposição, ela surge, né, inicialmente, de um grupo de estudo que é presidido pelo Kleber, né, chama Caminhos da Cerâmica Brasileira, que o Francisco, professor, já foi nosso aluno, Francisco Alessandro, que é professor da Guinhar, atual professor da Guinhar, também participa, eu, Kleber e mais outros alunos, né? A gente, dentro das ações, né, assim, pensando em quais ações desenvolver, alguns caminhos de pesquisa e tal, nós veio, né, essa proposta da gente criar uma exposição coletiva, né? E eu tinha uma coisa antiga, que eu acho que a Ana já deve ter escutado eu falar, de fazer uma exposição de pote, alguma coisa assim de muitos anos, eu acho que eu já até comentei com a Ana, de criar, né, dentro dessa proposta do grupo de estudo, a gente criar essa exposição, e o motivo veio ser o pote, né, a vasilha, o jarro, né? E a partir disso, né, concentradas ali eu, Kleber e o Chico, o Francisco, Alessandro, né, o Chico, nós fomos convidando, né, pessoas, conversando com ceramistas amigos, né, referências, e convidando um número, né, assim, poderia convidar muito mais, né, poderia ser uma exposição de 1000 ceramistas, mas iria ultrapassar a nossa capacidade de produção, né? Mas aí convidamos amigos, né, pessoas do nosso núcleo assim, da cerâmica, e montamos a exposição, né, o pote é o mote, né, tendo então aí o pote como motivo, né, para reunir esses ceramistas. Eu acho assim, é um objeto, né, que tem primeiro várias interpretações, né, vários tipos, né, do que pode ser pote, mas é uma peça, né, um objeto que faz uma conexão com a cerâmica mais ancestral que a gente tem, né, e que continua e perdura até hoje, e é uma produção que nós temos aí em casa, em todos os lugares, né. Então o motivo veio esse, uma celebração à cerâmica, e tendo dos objetos assim mais icônicos, né, dos ícones principais, a questão do pote. Lo que yo veo es que bastante diversas las posibilidades. Hay unas que son muy literales con relación a que son vasijas, que son expresión del mundo interior, pero hay otras que no son precisamente vasijas, o que son más bien vasijas convertidas en otra cosa, como en el caso del trabajo de Ana, en el caso del trabajo de Alexandre, en el caso del trabajo de Luciana Montemor, en el caso Sibel, que no son propiamente vasijas, o vistas de otra manera, serían vasijas totalmente transformadas en objetos que tienen otras connotaciones. Ana, ¿cuál es tu interpretación de vasija con relación a los objetos que presentas en la exposición? Quando a gente pensa em vasilhas, né, a gente pensa de imediato aquele que vai guardar alimentos, né? As vasilhas que conservavam alimentos, já de uma maneira até de uma coisa mais ancestral, né? Que vem lá de trás, trazendo esse lugar, né? Que acolhe algo, né? Para mim, né? Quando eu comecei a pensar, né? Do vaso, eu comecei a lembrar um pouco assim das histórias que minha mãe contava da minha avó. Então fiz uma outra interpretação, né, do vaso, né? Não um vaso como um lugar de guardar alimentos, mas como um lugar de resgatar essas histórias e de guardar esses afetos, né? Para preparar os alimentos para a família, né? Minha avó precisava de buscar lenha, né? E assim, aí a minha avó, as minhas tias, e recolhia os gravetos no redor da casa, e nesse passeio pela mata, elas se deparavam com plantinhas, e elas coletavam essas plantas para plantar no jardinzinho da casa, né?
no fogão a lenha, onde elas preparavam o jantar. Então, aí, nas noites frias de inverno, era um lugar onde elas se reuniam, né? Então, era um lugar, assim, de preparar o alimento, de satisfazer, né, a fome, mas também era um lugar de contar histórias, né, de contar as lendas ali da região. Então, como não tinha nada escrito, né, era algo de repassar, né, essas histórias de maneira oral para as filhas e para algumas netas. Então, desse modo, né, eu imaginei que as lendas essas lendas de forma oral era repassada, né, às luz fracas dessas brasas, ao calor do fogão e com o afeto das avós para a geração seguinte. Então, assim, as lembranças desse tempo que a minha mãe descrevia, né, começou para mim de forma intuitiva preencher a superfície da argila e foi tomando formas, textura e foi se transformando em objetos cheios de subjetividades que mesclam o passado e o presente, né? Então, por isso que eu chamei esses vasos como memórias de ontem, né? Que ao mesmo tempo eles são vasos que você pode colocar as plantinhas e tem uma parte aí que eles vão se transformar em fonte, né? Juntando toda essa história como fosse uma fonte de imaginação, uma fonte de resgate. Muito bonito, Ana. É interessante, como as explicações agregam também, assim, né? Cada um tem sua bagagem, vai fazendo suas análises sobre os temas, né? Mas quando vem uma explicação dessa, cria um vínculo sentimental muito forte, assim, com o objeto, né? Com a sua produção. Gostei bastante da sua do seu motivo, né? Para o seu pote. A gente vai percebendo que a gente é um ser muito complexo, né? E Sim. na nossa produção, a gente, às vezes até de forma intuitiva, coloca toda aquela bagagem ali. Então, quando você para pensar e analisar aquele objeto e analisar a sua história, você vê que não tem como separar uma coisa do outro, né? Fica tudo preso ali, naquele espaço, naquele objeto, naquelas formas e naqueles gestos. Realmente sí, bastante profunda la reflexión con tu trabajo. ¿De qué año es? Final do ano passado para o início desse ano. Aí acabei finalizando lá para julho, agosto. De início eu queria fazer 10, mas parece que já se resolveram nessas 8 já. Acho que esse assunto ele já terminou ali. E nesses vasos eu consegui voltar para mim, né? Começar a contar agora a minha história. Então acho que daqui para frente assim eu pretendo entrar mais nessa subjetividade, assim, o que eu tenho para mostrar quem sou eu. Acho que através dessas peças, acho que é um novo caminho a ser seguido aí, talvez um doutorado, pensar algo assim. Olá, boa tarde, boa noite. Bueno, o meu trabalho eu desenvolvi do ano passado para cá. Eu sou a Flávia, doutora de cerâmica na Universidade Federal de Goiás, doutora, né, em artes visuais. A minha pesquisa é voltada para cerâmica, mas cerâmica contemporânea, mulheres artistas latino-americanas. E eu iniciei a minha pesquisa de mestrado trabalhando justamente com recipientes, com potes, com a ideia do recipiente, né, com o corpo feminino. E depois eu fui para um outro caminho. E eu estou há 2 anos morando em Goiânia, sou de São Paulo, e o Brasil é muito grande, então, assim, existem questões regionais fortes aqui, marcantes, sobretudo de biomas, e eu tenho sentido muita diferença no meu corpo de estar habitando um espaço geográfico com diferenças culturais também, né, mas sobretudo climáticas. E vamos, agora é uma nota de rodapé, a gente está vivendo um período especialmente difícil, né, com relações às questões climáticas, estamos enfrentando secas, queimadas aí, e, enfim, meu processo criativo, obviamente, é influenciado por essas questões, minha vida toda, né, não tem como. Então, eu percebi muitas diferenças e para mim foi muito difícil no início. E uma coisa que eu reparei, que eu percebi, é que aqui a gente tem muita incidência de cupim, que é o termite em espanhol, termite em francês, talvez, e algo parecido em inglês. Termitero, sim.
termiteiro, isso. Inclusive o trabalho tem esse nome. E então eu usei o cupim como molde para desenvolver uma série de pedaços e escombros e cacos. E dali eu fiz um pote também, a partir da parte externa da termiteira. Eu usei como molde para fazer os potes. E muitos deles vieram com pedaços do cupizeiro, eu queimei junto. Então, aqui eu apresento três potes. Não sei se tem como mostrá-los agora, eu acho que ia ficar interessante ilustrar a minha fala. Eu estou sem... Elas são inspiradas, então, na minha série chamada Mulheres Recipientes, mas, obviamente, aqui eu não estou lidando com questões de um corpo feminino, mas sim de um corpo presente num bioma, num território que tem características muito distintas das que eu estou acostumada. E eu queimei essas peças com muitas, porque eu fiz muitos pedaços, assim, esse é um pedaço do trabalho que eu selecionei porque ele estava relacionado com essa exposição. Na verdade, eu fiz para essa exposição, eu queimei junto. Então, alguns pedaços, como eu queimei com muitas peças juntas, então a gente tem algumas manchas aí eu gostei muito. Então, acho que é isso. Eu acho que eu já me estendi. Muito obrigada. Sou Ana Cristina, conheci, né, a cerâmica em 2011, né, quando eu ingressei no curso de Artes Aplicadas, e eu tinha outra ideia, né, eu queria um curso de artes, porque eu sempre fui muito ligada à artes, desde menininha, e quando eu entrei no curso de Artes Aplicadas com ênfase em cerâmica, eu me apaixonei, porque eu gostava muito de escultura, mas eu não tinha tido acesso ainda, né, de como esculpir, quais materiais, né? Eu conhecia a madeira, o formão, né? Que é algo assim um pouco mais duro, né? Que você precisa de muito mais força para incisão e que eu não tinha as habilidades suficientes, né? Então aquele material me limitava. E quando eu conheci a argila, eu me aprofundei aí nesse universo, né? E depois eu tive a possibilidade de passar no concurso, né? Como técnica em cerâmica. E aí meu dia a dia tem sido a cerâmica e espero que continue assim por muitos anos. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Diego, eu sou aluno da UFSJ, do curso de Artes Aplicadas. Eu já sou artesão há algum tempo, trabalho do trabalho manual, né? Eu trabalho com as mãos, eu já trabalho já há um bom tempo, porém a cerâmica ela só vem fazer parte assim da minha vida quando eu entro no curso de Artes Aplicadas, que foi em 2021. Bem durante a pandemia. Entrei para o curso assim, sem muita pretensão, com a intenção de ganhar mais ganhar habilidades, né? Aprender mais sobre o trabalho manual. E venho gostado muito, assim, estou me sentindo bem em casa com a cerâmica, assim, produzindo, né? E estou achando que já agregou bastante, vai seguir agregando assim na minha vida. Sobre o pote que eu fiz para essa exposição, né? Acho que uma habilidade que eu tenho, assim, que vale a pena ressaltar, é a habilidade do improviso, de improvisar, de criar a partir, assim, diante de todas as dificuldades, né? Eu me manejo muito bem para chegar no resultado. Então, quando o Bruno me convidou para participar, né? Criar um pote para fazer parte de uma exposição, a minha ideia inicial era completamente diferente dessa que eu cheguei no final, porque o que me motivava a fazer o pote, criar esse objeto, que fosse, como eu posso dizer, que fosse fácil de ser feito, né? Porque um embate que todos nós estudantes aqui da universidade temos é que para se fazer uma queima igual essa que eu cheguei, é necessário tecnologia, né? Fornos que são geralmente caros, né? E queimas grandiosas e tal, que geralmente um estudante ou um artesão sozinho não vai conseguir fazer. Porém, no decorrer de todo o processo, surgiu a oportunidade de fazer uma queima a lenha, né, num forno de uma ceramista conhecida aqui em Minas, né? Eu acho que no Brasil todo, não sei, a Erli Fantini. Então, eu
eu me moldei, assim, manejei todos os meus esforços para criar algo dentro desse contexto, né? Uma queima-lenha. A partir daí, eu já tinha conhecimento dos resultados de uma queima-lenha, né? Sabia que ela ia me trazer esse aspecto de o depósito de cinza, né? Essa coloração. Então, eu fui para a ideia de criar potes cerimoniais, digamos. Junto com esse, tem outros 2 potes que compõem assim potes ritualísticos, né? Igual como oferendas, né? O que dentro de uma ritualística religiosa, cerimonial, uma oferenda num altar, o que você colocaria, né? Aí fiz algumas pesquisas a respeito de incenso, perfumes, né? Alguns a respeito de sacrifício e tal, e me direcionei com esse intuito, né? E criei esse pote que está na exposição, que eu chamei de pote dragão, porque achei que depois dele finalizado, eu escolhi esse em específico, porque ele que me arremeteu mais assim, uma coisa mais rústica, né? Quando a gente fala a cultura pop, né, no caso, porque dragão que chinês vem do céu, né? É uma coisa divina. O meu dragão, eu acho que é um pouco diferente, ele vem das profundezas, assim, não, que é uma coisa que a gente vê mais na cultura popular e tal, cultura pop, no caso, né? Popular não, pop, que sei lá, essas séries que a gente vê, filmes, os dragões estão dentro da montanha, cospe fogo, completamente diferente da cultura oriental, assim, mas que, de certa forma, também me agrada bastante. Então, eu acho que todos os aspectos desse meu pote me levaram a denominar ele o pote do dragão, e tanto a textura que eu criei, que foi de escamas, tanto a questão da cinza que foi depositada, a queima, a lenha, aí acabei chegando nesse resultado. Então, minha peça nada mais é do que uma sucessão de acontecimentos da qual eu não controlei 10%. Todo o resto é externo que eu fui aproveitando e meio que no jogo de cintura para conseguir no final das contas. Eu queria inicialmente agradecer Bruno, Kleber e Francisco, né, o Chico, pelo convite de participar dessa exposição. É sempre muito bom a gente receber esses convites, né, estimulam a gente assim, a pensar algumas questões que às vezes estão lá na beiradinha assim, já da cabeça, mas precisam de um empurrãozinho, né, para elas brotarem, né. Agradeço também, Mayra, pela organização de mais esse Festival Internacional da Cultura Cerâmica, né? Mais uma edição desse festival que tem sido importante para a gente trocar as ideias, conhecer gente do mundo todo, né? E no momento atual, no meu momento, eu estou afastado, né, para doutoramento. Sou professor do curso de Artes Aplicadas da UFSJ já há 10 anos e alguns meses, né? Além de ceramista, eu sou também geógrafo e historiador, né? Na verdade, a cerâmica entrou para a minha vida assim por um caminho diferente. Eu não sou um ceramista da academia, né? A cerâmica entrou para mim pela via da arte popular. A minha mestra, ela é uma artista popular, né? Que aprendeu no Vale de Jequitinhonha. Então é como se eu fosse neto do Vale de Jequitinhonha, né? Eu sou uma terceira geração de quem aprendeu no Vale de Jequitinhonha. E até por isso, por essa minha ligação aí genética com a cerâmica popular, digamos assim, né? Eu sou aí um militante da baixa temperatura e dessa cerâmica mais popular mesmo, né? Narrativa, literal, né? Minhas peças, meu trabalho é basicamente esse, né? Essa coisa que remete mais à arte popular mesmo, à baixa temperatura, e inclusive trazer isso para dentro da academia, né? Que às vezes na questão técnica, né? A universidade foca muito em técnicas que precisam ser compartilhadas por todos, né? A questão da alta temperatura, das massas, dos moldes, da moldagem, né? E eu sinto que às vezes a questão, a técnica popular, o visual popular, às vezes fica um pouco em segundo plano, né? É compreensível, porque você está num curso que precisa formar, né, os estudantes em
numa vasta gama de técnicas, né? E no curso de artes aplicadas a gente tem essa variedade que é muito importante, e eu me considero aí um dos representantes dessa vertente mais popular, né, dentro do curso, e trabalho também com as histórias da arte, as histórias da cultura, né? Então a gente aborda mais a questão mais ancestral brasileira dentro do curso de artes aplicadas. E quando o Bruno e o Kleber me fizeram o convite, né, para participar dessa exposição, com esse tema tão interessante, né, o pote como mote, eu estava aqui raciocinando aqui nas minhas pesquisas no doutorado, no qual eu estou trabalhando especificamente com a cerâmica indígena, né, que, na verdade, uma cerâmica arqueológica que a gente está descrevendo agora aqui na região do Campo das Vertentes, né, de Minas Gerais. E é uma cerâmica que tem como dentro da diversidade das formas, né, que essa cerâmica daqui da região apresenta, a gente tem grandes urnas, né, de cerâmica. E eu considerei, assim que eu recebi o convite, né, eu pensei assim, bom, então eu vou fazer uma peça que é a mãe do pote, né, que é a urna indígena brasileira, que é de onde saiu o pote do Brasil, né? De onde surgiu essa forma globular, né? Esse recipiente que se faz aí pelo vazio, né? Essa importância do vazio dessa peça que vai acondicionar água, sementes, alimentos e até os corpos, né, das pessoas fazendo essa transição entre a vida e a morte. O tema da urna já é recorrente para mim, assim, eu já organizei até algumas exposições aqui em São João com essa temática, e eu achei interessante fazer a ponte, né, entre essa temática que eu venho trabalhando, da urna, com o pote, né. Para mim, a principal diferença entre essas peças é a questão do fundo, né, delas. A urna tem o fundo arredondado, né? A urna lembra um fruto, é algo que está relacionado com o culto dos indígenas à própria natureza, né? Com a integração do indígena com a natureza e com a não linearidade do pensamento, né? O pensamento indígena faz curva, né? Ele é moldável à natureza. A natureza tem muito pouca reta, né? Então, ele pensa integrado a esse sistema natural e, inclusive, não precisa ter o fundo reto porque as peças são utilizadas no chão, né? Ou sobre superfícies que são móveis. Então, você não precisa ter esse fundo tão plano para a peça parar em pé, né? Com a colonização, começam a surgir aí os primeiros potes, de fato, já com esse fundo reto, né, adaptado à mesa, a outras necessidades que o colonizador tinha, né, a outro modo de pensar também, esse modo de pensar mais horizontalizado, mais horizontal, mais reto, mais linear, né. Então, eu acho que a grande diferença entre essas duas peças, né, a urna e o pote, está na própria concepção de tempo e de espaço, né, entre o que não é linear e o que é linear. Né? É um encontro aí entre o Ocidente, que vem, esse pensamento ocidental, né, que vem da Europa, e o pensamento nativo, né, que é circular, né, que entende, que lê o tempo, lendo as estações do ano, né? Então, essa circularidade indígena vai se encontrar com a linearidade do colonizador e surge o pote, né, desse encontro aí, né? E para falar um pouco disso, na própria superfície da peça, eu conto essa história, né, em personagens modelados, né? A gente tem uma indígena modelando uma urna, que é, inclusive, o desenho que a Mayra utilizou para divulgar a exposição. Agradeço. Agradeço a escolha, Mayra. Fiquei muito feliz, assim, né? Depois dessa indígena, a gente tem isso, essa parte aí, né? Aí depois eu considero que essa técnica foi repassada para essa outra figura aí que a Mayra está mostrando agora, que é uma mulher quilombola, né? Porque aqui na região
a técnica indígena, depois ela foi repassada para os quilombolas, né, pelo que eu estou percebendo da minha pesquisa de doutorado. E os quilombolas faziam essas peças para si, né, e as próprias pessoas negras escravizadas dentro dos contextos das fazendas também começaram a produzir esses potes com as técnicas indígenas, né? Mas nesse caso já para a sociedade colonial, né? E por fim, técnicas parecidas vão ser depois trabalhadas pelos artesãos locais, né? As pessoas que faziam a cerâmica artesanal local, né? Que é uma outra face da minha peça. Nessa foto, no cantinho aqui direito, né, tem um artesão sentado no torno, né, no torno de chute, fazendo um pote, que é uma referência ao senhor Tião Paineira, que é um ceramista que faleceu há pouco tempo aqui da cidade de Tiradentes, né, que eu visitei várias vezes em vida, e ele falava comigo, né, que a cerâmica vinha dos índios, né, que ele tinha aprendido com os ancestrais dele, mas que essas pessoas tinham aprendido com os indígenas, né? Então, essa história que eu estou contando aí, né, nos modelados, que são agregados aí à superfície da minha peça aí, que chama A Mãe do Pote, né? Essa ideia veio muito rápida na minha cabeça, assim que eu recebi o convite, né? A ideia toda surgiu muito rápido. Isso foi em fevereiro. No fim de março a peça já estava pronta, né? Desse ano, assim, foi uma coisa muito, sabe, aquelas ideias que descem inteiras assim na cabeça, né? Eu já estava meio elaborando isso, só precisava desse empurrãozinho para surgir essa peça, né? E é bom também porque, como eu estou fazendo doutorado em história, estou há muito tempo envolvido com textos e papelada, né? Aí eu tive esse respiro de fazer um pouco de cerâmica também no meio do doutorado, né? E, inclusive, devo apresentar essa peça como um dos resultados do doutorado para a banca de História, né? Mostrando que a história indígena também é moldada, né? Na cerâmica. Ela não é uma história que está no papel, né? Ela vem sendo contada através da arte indígena, né? E eu vou e faço um pouco essa paródia, digamos assim, com o meu trabalho, né, para apresentar para a banca. Si presentas tu obra como tesis, estarías regresando al origen de las sustentaciones de doctorados que se hacían en la colonia, porque se relataba a través, bueno, en esa época era a través de cuadros, pero tú lo estarías haciendo a través de una escultura representando a ideia central de tu tesis. Sim. Eu fiquei muito feliz porque consegui, no final das contas, ter daqui a pouco, 2 produtos, né, para apresentar para a banca aí. Claro que eu não sei como é que eles vão considerar de fato a cerâmica, mas para mim é tão importante quanto, né, o volume escrito aí no caso, né. E é isso, gente. Muito obrigado. Pues sí, indudablemente cuando yo vi todas las piezas y vi la foto donde estaba el hombre modelando la vasija, dije, no, pues es que la única imagen que tiene la fuerza suficiente para decir el objetivo principal de la exposición, por eso fue elegida como la portada, la imagen principal para presentar la exposición. Muito obrigado, Mayra, fiquei muito feliz. Não, eu acho... Só comentar, né, esse intercâmbio, né, o tanto que a exposição ela é diversificada, né, chega ali em vários tipos de linguagem completamente distintas, né, eu acho assim, a enaltecer essas possibilidades, né, da cerâmica, né, dos grupos de ceramistas, né, no caso aqui a gente se reunindo como parceiros, né, em torno do mesmo fazer, né, do mesmo suporte que a cerâmica, né, fazendo coisas bem mais contemporâneas, coisas mais tradicionais, né. O meu pote mesmo é um pote bem tradicional, porque eu gosto do pote, o meu trabalho é de escultura, mas meu pote é um pote, né, é uma vasilha decorativa. Mas eu queria enaltecer isso mesmo, né, parabenizar todo mundo que participou, todo mundo que topou participar, e falar que a gente fez aí alguma coisa muito bonita, né? Uma maneira de conseguir, né, através do festival, fazer essa exposição que é virtual, mas a gente consegue fazer de uma maneira, assim, às vezes até mais fácil de nos reunir, né?
Mas também já fica aqui uma semente plantada, que isso é só um convite, né? Essa semente só foi plantada para uma exposição presencial, que a gente, como grupo, a gente pode nos reunir e bolar, fazer essa exposição também presencial, né? Da minha parte, muito agradecer a Mayra, desejar vida longa ao Festival, né, Internacional da Cultura Cerâmica, que é muito importante mesmo, como o Cris colocou, para nossas áreas de debate, né? São poucas oportunidades que a gente tem de debater a cerâmica, assim, né? E é uma linguagem muito ampla, né? Pensei em algumas coisas depois que eu ouvi as falas dos colegas, poderia ter dito, sobre queimas e o tipo de argila. Eu propositalmente escolhi uma argila daqui, que tem uma argila vermelha, a terra daqui é muito vermelha, e também escolhi uma queima de baixa temperatura, foi tudo escolhas também, tudo importante isso de ser falado, e a relação de casa, território, corpo, que eu já falei, né, mas a termiteira, o cupinzeiro, é uma casa que os cupins, os termites, né, habitam por um tempo, depois eles abandonam. E também tem essa relação de casas que eu abandonei na minha vida, porque antes de morar aqui, eu fiquei 4 anos em BH, eu também dei aula na escola Guiar, que o Chico está dando aula, uma pena que ele não pode estar aqui hoje, né? Mesmo o Kleber aqui, que deu problema com a conexão, porque é muito enriquecedor essas trocas, ouvir os artistas, ouvir os processos criativos, e muito louvável, como o Bruno falou, esse festival, esse movimento, para a gente fomentar a pesquisa ainda mais, as produções artísticas. Então, eu estou muito grata, muito feliz, e muito pelo convite, pela oportunidade, e que a gente continue, né? Isso é muito importante, que a gente também possa fazer presencial. Obrigada. Gracias a ti, Flávia, por haber asistido el día de hoy. Então eu vou falar rapidinho. Eu também só gostaria de agradecer. Foi assim, fico lisonjeado de ter recebido esse convite, né, de ter participado. Fico muito feliz, e é isso. Vida longa à cerâmica, vida longa ao festival, e nos vemos na próxima. Faço minhas aí as palavras do Bruno, né? Que vida longa aí ao festival. Também agradecer, né, Bruno, Kleber, pelo convite, a Mayra, né, por toda essa organização, todo esse esforço, né, que parece simples, mas a gente sabe que é um trabalho bem, bem árduo, né, de muito tempo, de muita dedicação, né? Então, agradecer muito que, graças a você, a gente tem a oportunidade de estar participando desses encontros, né, tão importante quanto esse agora, né, fiquei muito feliz de estar conhecendo, né, a história por trás desses objetos, né, que de início a gente olha, a gente cria só algumas concepções mais relacionadas ao que a gente conhece. Então, quando a gente escuta as pessoas falando, você começa a conhecer através do pote o universo de outras pessoas, e através da cerâmica a gente consegue aí se ligar e criar toda essa conexão. Então é isso, gente. Muito obrigada a todos.